Bom, vamos continuar com mais uns exemplos, tá? A maioria das imagens gráficas que a gente viu até esse momento, até esses exemplos, não variava cada vez que a gente executava o programa. Mas pode ser que a gente precise fazer algo do tipo, tá? Então, algo, por exemplo, para gerar formas e cores aleatórias, né? Algo que o desenho muda todas as vezes que o sistema chama o point component para redesenhar o nosso painel, né? O nosso JFrame. Então, para a gente criar um desenho mais consistente, que permaneça idêntico todas as vezes que ele é desenhado, a gente tem que armazenar informações sobre essas formas que são exibidas, né? De modo aí que a gente possa reproduzir essas formas da mesma maneira, toda vez que o sistema chamar point component, tá? Então, vamos fazer um exemplinho aqui de linhas, de desenhar linhas. Então, vou colocar aqui um novo projeto, exemplo 5, Java 2D. Vamos criar a primeira coisa aqui, ó, dentro do nosso public static void main. Vamos criar uma classe antes, classe Java, chamada package, vamos por assim, pacote de dados. Então, essa classe aqui, pacote de dados, ela vai conter variáveis de instâncias de acesso em relação ao nosso pacote Java aqui, que é o exemplo 5 Java 2D, tá? Vou colocar aqui assim, ó, int number, que isso aqui vai ser uma variável de instância de acesso do pacote, string s, em vez de number, vamos usar um em português, vamos por n de número. Vamos colocar aqui uma variável de instância de acesso do pacote aqui também. Ambas, uma string e uma inteiro. Vamos colocar aqui um construtor vazio. Não, vamos pôr os dois. Então, tá aqui. Public, pacote de dados. Não precisamos passar esses caras aqui, na verdade, tá? Vamos colocar assim, n igual a 0 e s igual, vamos por assim, 8. Só para a gente testar essa string aqui. Vamos por aqui assim, public string to string. Esse string to string, nós vamos colocar return string.format número. Esse método aqui, ele só vai retornar a representação, tá? Retorna a representação string do objeto pacote de dados. Apenas isso. Então, assim, a gente está criando um conjunto de classes que vai armazenar informações sobre cada uma das formas, né? Então, essas classes já vão se tornar mais ou menos inteligentes, que vai permitir que o objeto dessas classes desenhe si próprios, né? E ele tem que ter um objeto graphics junto com ele, né? Então, aqui no nosso principal agora, vamos colocar pacote de dados, pd igual a new pacote de dados. Aí vamos colocar aqui assim, system.out.printf, que printf é para trabalhar com a saída formatada, depois da instanciação, barra n, porcentagem s, barra n de novo. E aqui nós vamos colocar pd. Aí nós vamos pôr aqui
pd.n igual a 77. Ou seja, nós vamos modificar pd.s igual a tchau. Então, nós estamos modificando os objetos aqui no caso. E vamos colocar aqui chamar aquele método nosso lá para fazer a impressão. Usar printf de novo. Então, aqui nós vamos colocar /n depois da mudança de valores. /n porcentagem s, /n porcentagem, desculpa, /n. E aí nós vamos colocar pd. Então, no primeiro aqui, ó, ele vai imprimir o original e no segundo ele vai imprimir com as mudanças, tá? Agora, vamos criar uma outra classe aqui, chamado minha linha. E vamos colocar nessa classe minha linha private int x1, private int y1, ok? Que é o quê? Coordenada x da primeira extremidade final. E aqui, coordenada y da primeira extremidade final. Private int x2. Coordenada x da segunda extremidade final. Private int y2. Coordenada y da segunda extremidade final. E private color, minha cor, ok? Cor da forma. Vamos colocar aqui a adicionar a importação, ok? Então, essas todas aqui são variáveis de instância para as coordenadas necessárias aí para desenhar uma linha, ok? Essa aqui é a nossa instância de cor. E aí vamos colocar o nosso construtor. O construtor é aquele método que constrói a classe quando ele é criado pelo método new. Vamos colocar todas as opções aqui. Então, minha linha, int x1, y1, x2, y2 a cor. E aí nós temos, né, x1, y1, x2, y... Beleza, então aqui a gente vai trabalhar com a construção do objeto, né, da linha. E aqui nós vamos pôr public void draw. O que é esse draw? É para desenhar. E aqui nós vamos colocar graphics G. E aqui então fazemos a importação para o graphics G. Dentro aqui nós vamos colocar g.setColor. Vamos por quem? Minha cor, ok? g.drawLine. E aí quem nós vamos por? x1, y1, x2, y2, que é o que nós definimos, ok? Então, aqui está a nossa classe para desenhar a linha conforme a nossa definição. Bom, vamos criar então uma outra classe chamada desenhar linhas. Nessa classe desenhar linhas, nós vamos estender jpanel, ok? Vamos fazer a importação. Aí nós vamos utilizar private random, que random é para trabalhar com números aleatórios, rn igual a new random.
E vamos fazer a importação aqui. Vamos colocar private minha linha, ok? ml, vamos por assim, aí vamos criar um vetor, tá certo? ml. Vamos criar um vetor, que vai ser o nosso array de linhas, ok? Vamos colocar um construtor. Nesse construtor, vamos colocar um construtor vazio, chamado desenhar linhas, e nele vamos colocar set background color.white, para ser o fundo branco. Aí vamos pôr ml igual a new, minha linha, ok? Aqui nós vamos pôr o tamanho 5 mais rn.nextInt. Vamos pôr aqui 5, porque são 5 linhas no caso, ok? Então, esse é o tamanho que eu quero aí para o meu vetor. E aqui nós vamos usar um for. E esse for, ele vai criar as linhas. Int count igual a 0, ponto e vírgula. Count tem que ser menor que ml.lang, que é o tamanho do nosso vetor. Count mais. Vamos desenhar as linhas aleatórias aqui. Aí vamos pôr assim, ó, int x1 igual rn.nextInt. Vamos pôr um valor aqui, 300. Eita. Então, esse é o tamanho que eu quero, né? Então, isso daqui vai fazer o quê? Gerando linhas aleatórias. Gerando linhas com coordenadas aleatórias, tá? x1, aí vamos colocar aqui y1, x2, y2. Vamos deixar desse jeito mesmo. Vamos colocar a cor agora, então color, c igual a new color. Vamos colocar aqui rn.nextInt. O nextInt é pela questão de estarmos trabalhando com inteiros. Vamos pôr um número aqui, 256, vírgula, rn.nextInt. Isso daqui também é para gerar cor aleatória, 256. O handle sempre é para gerar coisas aleatórias, tá? E no caso, como estamos trabalhando com números inteiros, vai ser aqui também nextInt. Se fosse números de ponto flutuante, seria nextFloat. Tá? Então, esse código aqui para gerar cores aleatórias, tá? E aqui, por fim, adiciona a linha à lista de linhas. Então, a gente vai fazer assim, ml count igual a new, minha linha, certo? x1, y, tá? Pronto. Isso daqui que é o nosso construtor aí no caso. Então, fim do for. Então, nesse for, setamos o background, criamos um vetor, um array unidimensional, que ele vai ter o tamanho 5 mais uma geração aleatória com um tamanho 5 aqui. Vamos gerar as linhas aleatórias, né, com coordenadas aleatórias. E a gente está passando um valor aqui, uma cor aleatória, e aqui a gente põe tudo no nosso vetorzinho. Bom, feito isso, vamos colocar aqui um outro método, que é o método qual? Public void paint componente. E aí nós vamos pôr então aqui o graphics G, e aí vamos pôr super.paint componente, né? Que é o nosso componente G. E aí vamos colocar um for para desenhar as linhas, que é minha linha. Esse é o for each, que é um pouquinho diferente.
Então, aqui nós vamos usar o for minha linha L2.ml, porque o ml é o nosso vetor, L a gente está criando agora, e o L.drawG, tá? Esse for é o chamado for each, ele percorre o vetor de uma forma, da mesma forma que o for normal, só que a sua assinatura é um pouquinho diferente. A gente cria aqui, coloca aqui o nosso array atual, e aqui a gente cria um outro array no caso, tá? Então, temos aqui 3 classes, né? E agora nós vamos fazer o quê? Fazer a nossa classe principal. Então, ó, só antes de prosseguir, só exemplificando aqui, ó, lembra essa classe pacote de dados aqui que foi criada? E essa outra aqui, ó, né? Então, ela funciona basicamente assim, ó. O retorno dela é esse daqui, ó. Depois da instanciação e depois da mudança de valores. Antes era 0, antes era oi. Depois passou a 77 e agora passou a ser tchau. Na verdade, ainda, aqui a gente não está utilizando o método certo. Aqui no nosso pacote de dados, ó, o correto era a gente ter isso daqui, ó. Os getters e setters, tá? Porque com getter e setter a gente faz a correta atualização dos dados, obtém corretamente os dados, né, e atualiza corretamente, tá? Mas aqui ele só está exemplificando, né, uma forma de como utilizar isso. Então, aqui ele põe depois a instanciação e aqui quando ele faz a mudança por esse cara, tá? Então, aqui ele está acessando diretamente essas variáveis aqui, ó. O que a gente não aconselha, tá bom? Voltando aqui para nossa linha, vamos criar uma outra classe Java principal. Vamos colocar teste. Então, aqui nessa classe principal, vamos colocar assim, ó. Desenhar linhas, DL igual a new, desenhar linhas, ok? E aí, o JFrame, aquele código que vocês já estão enjoados de saber como que é. Nosso componente aqui é o DL. Set size, para a gente pôr o tamanho. Vamos pôr 300 por 300. E aqui jf.set visible, ok? Então, aqui, ó, exemplo 5 Java 2D, você vem aqui, botão direito, executar arquivo. Ele executa o arquivo aqui embaixo, tá ok? E agora, para esse daqui, a gente faz assim, ó. Primeiro vamos limpar e construir, depois vem aqui botão direito em cima de teste, executar arquivo. Aí apareceu aqui, ó, tá vendo? As nossas linhas aleatórias, tá? Todas linhas aleatórias com cores aleatórias, tá ok? Se eu vier aqui executar de novo, né, ó, gerou outras linhas aleatórias, certo? Com outras cores. Se eu fizer de novo, olha lá, novamente, executou novamente aqui o nosso trechinho, né, o nosso programa com outras cores, com outras linhas aleatórias. Se você colocar isso no loop, né, ele vai gerar para você um monte de coisa aleatória. Vamos mudar a cor do fundo, porque esse branco tá ruim de enxergar. Black, vamos pôr. Também não é ideal black, mas talvez dê para enxergar melhor. Olha lá, ó. Tem hora que eu não consigo mexer aqui, gente. Então, gerou aqui, olha, cores aleatórias. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Agora aqui. De novo, ó. Só que agora, veja bem, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deve ter alguma linha preta aqui no meio. Executando de novo. Olha lá, já tenho
mais linhas agora de novo, com outras cores inclusive, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos executar mais uma vez. Opa, apertei o botãozinho errado. Mais uma vez, ó. Temos aqui 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada hora ele vai gerar para você uma cor de linha diferente. Então, é uma outra coisa que vocês podem fazer com os objetos gráficos, ok?